olha, eu prometo que está acabando, tá certo? Esse daqui é o último critério que nós vamos usar para classificar as normas constitucionais. Vamos separar aquilo que é princípio jurídico daquilo que é regra de direito. Vamos dar uma olhada então aqui? Veja, a classificação das normas constitucionais, quanto normas constitucionais que são princípios jurídicos e normas constitucionais que são regras de direito, tem como base a estrutura normativa, a estrutura material da Constituição. Fernando, você para mim ainda não disse nada. Essa história de estrutura normativa, estrutura material, não sei se é isso não. É simples, olha. Aqui nós estamos falando material, estamos falando do conteúdo. Do conteúdo da Constituição. A estrutura normativa da Constituição, aquela sua força vinculante, o seu caráter obrigatório, então, qual é a força vinculante e obrigatória do conteúdo de uma Constituição? É com base nisso que nós vamos classificar as normas constitucionais enquanto princípios jurídicos e enquanto regras de direito. Isso porque eles possuem força vinculante, possuem caráter obrigatório em dimensões diferentes. Entendam o que eu estou dizendo, por favor. Olha lá. Eu não estou aqui afirmando, que uma tem força obrigatória, tem força vinculante, tem força normativa e outra não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eles possuem diferentes graus. Na hora de você aplicar um princípio jurídico, você o faz de uma forma diferente da forma como você aplica uma regra de direito. É por isso que a diferença entre os dois, que a classificação dos dois, tem como base a estrutura normativa material da Constituição. Tem como base essa força vinculante, essa força que obriga o conteúdo constitucional a ser aplicado. Tanto é obrigatória a aplicação das regras de direito constitucionais, como também são obrigatórios a aplicação das normas constitucionais que são princípios jurídicos. Mas tem diferença. E é essa diferença que nós vamos começar a conversar nesse vídeo. Vamos lá? Vamos ver então o que são os tais princípios jurídicos. Está aqui, ó. Os princípios não se apresentam como imperativos categóricos, não se apresentam como mandatos definitivos. Está aqui, ó. Já ajudou a gente a definir o que é uma regra de direito, né? Porque é só ir para a oposição a isso. Princípio não se apresenta como imperativo categórico. Isso daqui é a palavra-chave, certo? Não é um imperativo categórico. O princípio não se apresenta como mandato definitivo. Não se apresenta como mandato definitivo. Então, repara, eu não quero nem saber ainda o que é um princípio. Eu já sei o que é uma regra de direito. Uma regra de direito é normas constitucionais, regras de direito, são normas constitucionais que aparecem para a gente como um imperativo categórico, uma ordem categórica, não te deixa dúvida, entende? Aparece como um mandato definitivo, um mandato, uma ordem definitiva. Muito cuidado aqui, porque olha a definição que nós temos do que é uma regra de direito.
sempre que a sua previsão se verificar numa dada situação, né, de fato concreta, como ela é um imperativo categórico, valerá para a situação exclusivamente a sua consequência jurídica. Toda norma tem uma consequência jurídica, que é o que a gente estava falando aqui, olha, da força vinculante, da força obrigatória. Então vai valer a força vinculante, vai valer a força obrigatória daquela norma. E aí isso afasta qualquer outra que dispuser de maneira diversa. Isso por quê? Porque a regra de direito é um imperativo categórico. Está aqui. Regras de direito. A gente pode definir isso como sendo um imperativo categórico. Rapaz, é muito fácil. Pense o seguinte, você dá uma ordem imperativa, você dá uma ordem categórica a alguém. Imagine lá um filho, imagine alguém em quem você possa dar uma ordem dessa natureza. Hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar alguém para dar uma ordem categórica, né? Mas veja, imagine que você dá uma ordem categórica a um filho seu. Veja, essa ordem tem uma força obrigatória, tem uma força vinculante muito mais clara do que um princípio. Por quê? Porque o princípio, volta para cá, tem como principal característica, os princípios jurídicos, tem como principal característica a abstração. Está aqui. A abstração. O princípio, ele é impreciso. A imprecisão, a abstração é o que caracteriza o princípio. Bom, então imagina que você está tentando educar o seu filho, certo? Aí você pega e diz para ele o seguinte, olha, meu filho, você deve ser uma pessoa honesta. A honestidade é um valor que você deve seguir, que você deve se orientar pela honestidade. Isso é uma ordem categórica? Ou é algo impreciso e abstrato na cabeça daquela criança? Completamente impreciso, completamente abstrato. Quer dizer, ela sabe que deve ser honesta. Mas o que isso significa objetivamente? Aí ela volta da escola e aparece em casa com uma borracha, um lápis, uma lapiseira que não é dela, que é de um colega de sala. E aí você dá uma ordem expressa, uma ordem categórica para ela, dizendo o seguinte, devolva a lapiseira, devolva a caneta, devolva a borracha para o seu colega. Se você não fizer isso, quando chegar em casa, vai ficar de castigo. Entende que agora é algo muito mais claro. Essa ordem, esse mandamento é uma imposição categórica, objetiva para aquela criança. E aí você acabou, através daquela regra de direito, concretizando o princípio abstrato da honestidade. Os princípios jurídicos são abstrações. Os princípios jurídicos são imprecisos. Já as regras de direito, elas são claras, elas são objetivas, elas são um imperativo categórico. Fernando, com esse exemplo até que ficou mais claro. Eu até consigo ver quando eu estou passando um princípio para o meu filho e quando eu estou passando uma regra de direito, né? Uma regra clara, objetiva, dando uma ordem a ele. Mas eu não consegui ver na Constituição o que é princípio constitucional, o que é uma regra de direito constitucional. Bom, então vamos agora ver o que é uma regra de direito na Constituição. Olha aqui. A regra de direito é uma previsão. Uma previsão. Eu posso substituir esse termo previsão por dizer o seguinte, ó, a regra de direito é uma prescrição. A regra de direito é, portanto, um dever ser.
Dever ser. Dever ser significa que, repara bem, a regra de direito diz o que deve acontecer se. Fernando, se o quê? Bom, se um determinado fato ocorrer. Se um determinado fato acontecer, se um determinado fato ocorrer, qual deve ser a sua consequência? É isso que estabelece uma regra de direito. Vamos ver um exemplo disso? Olha aqui, ó. Vamos sair dessa página. E vamos dizer o seguinte, olha lá. Eu tenho aqui uma regra jurídica. Não se perca não, certo? A deve ser B. Isso é uma regra jurídica. A deve ser B. Fernando, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Tá sim, é só substituir o A e substituir o B que você entende. Olha aqui o A. O A vai ser o tribunal do júri. O tribunal do júri. E B vai ser, sabe o quê? O crime doloso contra a vida. Aí uma norma jurídica diz assim, olha, o tribunal do júri deve ser o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A deve ser B. O tribunal do júri deve ser o competente para julgar crime doloso contra a vida. Então, ocorrendo essa situação aqui, que é uma situação de fato, alguém cometeu um crime doloso contra a vida, qual norma jurídica deve incidir sobre isso? Bom, essa daqui, aquela que define que é o tribunal do júri o competente para julgar esse caso. Pronto, agora que você já viu esse exemplo, volta para cá. Sempre que a sua previsão se verificar numa dada situação de fato concreta, qual é a previsão? O tribunal do júri deve ser o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Então, sempre que essa previsão, a previsão de que é competente o tribunal do júri, se verificar numa dada situação de fato concreta, uma pessoa cometeu um crime doloso contra a vida, então vale para essa situação, a situação de alguém ter cometido um crime doloso contra a vida, vale para essa situação exclusivamente a consequência jurídica da regra de direito. Qual é a consequência jurídica da regra de direito? Definir o tribunal do júri como o competente. É sempre assim. Veja, a regra jurídica, ela define aquilo que deve acontecer se. Este se é um fato real, é um fato concreto, é um fato da realidade, um evento social, um evento histórico. Alguém matou outro, alguém foi na Feira da Parangaba, que é um bairro aqui de Fortaleza, certo? Que vende, enfim, se roubarem o seu carro, você vai lá na Feira da Parangaba, encontra o som do seu carro e compra o próprio som do carro, certo? Feira da Parangaba aluga arma, inclusive, para assaltos. Você chega lá, aluga um 38, comete um assalto, devolve o 38 e parte do dinheiro lá na Feira da Parangaba. É uma grande feira que acontece aqui em Fortaleza, tem de tudo. Muito bem, você vai lá na Feira da Parangaba, aluga um 38, mata uma pessoa, comete, portanto, um crime doloso contra a vida. Não tem nada de direito aí. Isso é uma situação real, uma situação de fato, uma situação social. Agora, diante deste fato, qual é a prescrição jurídica? Bom, é de que quem cometeu o crime doloso contra a vida seja julgado pelo tribunal do júri. Acabou-se, é só isso. Portanto, o tribunal do júri é o competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Isso é uma regra de direito, porque repara, uma previsão que quando verificada, quando de fato ocorre, afasta todas as regras que dizem o contrário.
Por exemplo, as regras que dizem que é um outro juiz que julgaria esse crime contra a vida. Crimes que são culposos contra a vida vão ser julgados por um juiz de direito, certo? Um juiz do crime, por exemplo. Lá na vara especializada do fórum aí da sua cidade deve ter um juiz que cuida de crimes. É esse o juiz que julga tudo que é crime. Perfeito, mas se for crime doloso contra a vida, afasta a consequência jurídica dele julgar os crimes contra a vida, porque quem vai julgar é o tribunal do júri. É isso que está sendo dito aqui. Repara só. Afasta qualquer outra que dispuser de maneira diversa. Por que afasta? Porque a regra de direito é um imperativo categórico. E você não pode ter dois imperativos categóricos sobre o mesmo objeto. Olha, não se preocupe, tá certo? Vamos continuar discutindo isso daqui no nosso próximo vídeo. Até lá!